nada te turbe, nada te espante. A quien en Dios nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. A quien en Dios nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. A quien en Dios nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada. A quien en Dios nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Sim, de verdade, minha amiga, meu amigo, só Deus basta e nada deve nos espantar, nada nos deve amedrontar, se de verdade a gente tem a consciência de que a gente tem Deus ao nosso lado. A liturgia desse sábado, com a qual nós concluímos essa 14ª semana do Tempo Comum, eu diria que é uma espécie de hino à confiança em Deus, essa certeza de que Deus está ao nosso lado. Mas você é uma pessoa que tem medo ou você é uma pessoa que não tem medo nenhum? É muito importante a gente não confundir o ensinamento do Evangelho de hoje, que é uma espécie de remédio para a nossa vida e para o nosso coração, com uma doença. Sim, não ter medo é uma doença e a ciência pesquisa isso. A falta, a ausência do medo contínuo dentro do coração da pessoa é uma coisa muito perigosa. Porque o medo faz parte daquele instinto natural que Deus colocou dentro do coração da gente, que é o instinto de conservação. De a gente perceber que a vida é um dom, que a vida é um valor, e a gente não pode brincar com a vida, a gente não pode querer jogar a vida fora, a gente não pode arriscar a vida, que é um presente de Deus. A vida, porém, que é um presente de Deus, deve estar completamente ao seu serviço. A vida pode e deve estar a serviço de Deus e a serviço do seu reino. E sobre isso, a liturgia, o Evangelho, nesses dias tem nos falado, nos tem mostrado. Jesus tem mostrado aos seus discípulos essa necessidade que a gente tem de arriscar realmente a vida por causa do reino de Deus. Jesus manda os seus discípulos para pregarem a boa nova do Evangelho e explica a eles que eles correm de verdade risco, que eles vão como ovelhas no meio de lobo. Ora, se uma ovelha vai para o meio dos lobos, ela não pode ir com tanta tranquilidade, com tanta serenidade. Ela sabe os riscos que ela está correndo, porém ela não pode ficar imóvel. Ela vai sabendo que ela pode contar com o cajado do seu pastor. O cajado do pastor é justamente aquilo que o pastor usa para defender as suas ovelhas, para se colocar entre as ovelhas e os lobos que podem vir contra essas ovelhas. Nós sabemos que cada dia de sábado é um dia em que a igreja olha, recorda a pessoa e a figura de Maria Santíssima. Isso tem uma razão muito simples e muito profunda ao mesmo tempo. O sábado é aquele dia em que Jesus passou no túmulo.
Desde o momento que Jesus entrou no ventre de Maria, aquele era o único dia da vida de Maria que ela estava sem Jesus. Porém, no seu coração tinha uma confiança infinita naquela palavra que Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. Por isso, a cada sábado nós devemos fazer uma espécie de avaliação dessa palavra de Jesus durante a semana. Jesus no túmulo no dia de sábado é como a semente que está plantada dentro da terra. E uma semente que está dentro da terra, o que é que ela faz? Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, vai ficar na solidão. Portanto, o dia de sábado é o dia em que a gente olha para aquilo que Jesus foi semeando da sua palavra em nosso coração durante a semana, e aí a gente vai pedindo a Deus a graça de que esta semente cresça em nosso coração. E Maria é uma espécie de jardineira, porque ela conservou no seu coração a palavra de Jesus. Então ela que conservou no coração a palavra de Jesus, e no dia de sábado ela sabia que o corpo do seu filho estava no túmulo, ela regava em seu coração a palavra do seu filho. Portanto, ela pode também a cada sábado regar a palavra que Jesus semeou durante a liturgia da semana. Cada sábado é bom a gente fazer uma espécie de balanço. O que foi que Deus me falou durante as leituras dessa semana? Qual é a provocação que eu conservarei no meu coração? Qual é o apelo de Deus para a minha vida? Em que Ele pede a minha conversão, a minha mudança de mentalidade, a mudança dos meus comportamentos? Em que devem surgir atitudes que sejam de verdade novas para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida do mundo. Portanto, no dia de hoje nós dizíamos que a liturgia nos predispõe para uma espécie de hino à confiança. Deus nos chama para ter confiança. Jesus quer que desenvolvamos em nós essa atitude profunda de confiança em Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 24 a 34. São os versículos que nós temos durante essa semana. Jesus está falando para os seus discípulos. E olha que palavra ele diz. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo está acima do Senhor. Basta para o discípulo ser como o seu mestre e para o servo ser como o seu Senhor. Nós ouviremos daqui a alguns dias uma palavra de Jesus no capítulo 11 de Mateus, que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembra que ontem Jesus dizia que a gente deveria aprender a ter a mansidão das pombas e a prudência das serpentes? A verdadeira pomba que nós devemos olhar não são as pombas que andam voando por aí, não. Jesus é essa verdadeira pomba. Veja só, quando houve o dilúvio, voltou quando Noé solta uma pomba, solta um corvo, depois solta uma pomba, e a pomba volta trazendo no seu bico um raminho de oliveira. A oliveira é a planta, não é, que dá o azeite de oliveira, o óleo da oliveira. E esse óleo era usado para ungir enfermos, para fazer remédios, não é? Mas servia também simbolicamente para ungir os sacerdotes, os profetas e os reis em Israel. Essas pessoas, sacerdotes, profetas e reis, eles eram chamados de ungidos, Mashiach, Messias, em língua hebraica. Na língua grega, isso deu a palavra Christos, Cristo, de onde vem a palavra cristão, que você e eu somos, porque fomos batizados em nome de Jesus. Pois bem, então, aquela pomba traz um raminho de oliveira, ou seja, que significa que há uma paz agora entre Deus e a humanidade, depois daquele dilúvio. Tempos novos. O dilúvio é um símbolo exatamente do batismo, vai dizer São Pedro na sua primeira carta. Portanto, Jesus, ele é, digamos assim, essa pombinha que traz o ramo da oliveira para a humanidade. Ele é esse intermediante, o mediador entre Deus e a humanidade. Ele é aquele pelo qual, vai dizer São Paulo na sua carta, e que destruiu o muro da separação para que de dois povos se fizesse um só e pudesse haver a paz. Ele é
o príncipe da paz. Portanto, Jesus, digamos, ele é essa pomba com a qual nós devemos aprender a mansidão. Então, com ele é que nós devemos aprender a mansidão das pombas. Nós vamos encontrar em Jesus mesmo, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, nós que somos servos, que somos discípulos, devemos aprender com ele as suas atitudes, o seu comportamento, o seu jeito de ser. E aí Jesus alerta, se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais aos familiares. Nós não devemos nos espantar e achar que o mundo vai ter sempre um grande respeito por a gente, vai sempre nos aplaudir, vai sempre reconhecer o bem que a gente faz. Não. Em muitos momentos, nós seremos não conhecidos. Se você já assistiu, por exemplo, o filme da vida de Irmã Dulce, você lembra que tem uma certa cena que uma coisa real na vida de Irmã Dulce, ela pedia esmolas para manter a sua obra, e ela chega diante de uma certa pessoa e pede uma esmola para a sua obra, uma ajuda para a sua obra. Dizem que aquela pessoa cospe na mão de Irmã Dulce. Ela fecha a mão com o cuspe da pessoa e diz, isso aqui é para mim. E abre a outra mão e diz, e agora para os meus pobres? Dizem que aquele gesto foi tão profundo, a mansidão de Irmã Dulce, que converteu a vida daquele homem e ele se tornou um grande benfeitor das suas obras. Vejam só, essa capacidade de autocontrole, essa capacidade da mansidão, mas volto para aquilo que eu dizia antes. Nem sempre o que a gente faz vai ser, num primeiro momento, reconhecido. Todos conseguirão ver o bem que a gente faz. É preciso ter essa paciência para esperar a hora também de Deus se manifestar em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, não podemos ter pretensões de que as pessoas venham a reconhecer tudo aquilo que a gente faz, embora seja bom e embora seja em nome de Jesus. Temos aqui, portanto, uma palavra de Nosso Senhor. Viu aí, né? Passou um cachorrinho aqui dando um latido para nós. Um bom dia. Não tenham medo. Tá junto do dono esse cachorro. Jesus diz, não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada de escondido que não seja conhecido. Olha que beleza essa palavra de Jesus. Jesus está mandando os 12 apóstolos pregar o evangelho do reino. Muita coisa que Jesus falava se deu na intimidade. Por exemplo, quando aquele homem paralítico entrou na casa onde estava Jesus, né, tiveram que tirar o teto, etc. E Jesus tem aquele diálogo e diz, vendo a fé daquele homem, Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Aquilo aconteceu na intimidade da casa. Ninguém sabia disso. Mas depois que os evangelistas começaram a pregar e falar disso, isso resultou nesse livro que nós temos agora em nossa mão, contando, narrando essas coisas para nós. Muita coisa aconteceu na intimidade, que agora é pregado em todos os telhados. Jesus diz, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre o telhado. Por exemplo, aquele diálogo de Jesus com o bom ladrão. Não tinha ninguém ali ouvindo aquilo, a não ser aquelas poucas mulheres. Aquilo que foi dito ali naquele segredo, agora é pregado em todos os lugares e nós estamos sabendo disso. Quantas dúvidas os discípulos tiveram e depois, quando chegaram em casa, Jesus explicou para eles o que era que significava. Jesus falou na intimidade da casa, quem sabe na escuridão da casa, quando estava de noite com uma lanterna ali acesa, iluminando na escuridão da noite, Jesus explicando as coisas para eles. E agora tudo isso é publicado para mim e para você, que temos nas nossas mãos o Evangelho de Jesus. Essa intimidade que passou a ser revelada para todos nós. Jesus continua dizendo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eu comecei falando, não é de gente que tem medo, é de gente que não tem medo. Disse que não ter medo, em absoluto, isso é uma doença. Ora, se você vai atravessar uma rua que é muito transitada, você não fecha o olho e atravessa a rua. Você atravessa a rua com cuidado. Por quê? Porque você tem medo de ser atropelado. Isso é normal. Eu tenho uma amiga que ela não pode comer camarão de jeito nenhum. Ao contrário, até o cheiro do camarão faz mal para ela. Ela tem que ter medo de comer alguma coisa e procurar saber se tem camarão ali dentro ou não. Senão ela morre. Tem gente que é alérgico a picadas de abelha. Quando vê uma abelha, morre de medo. É natural que assim seja, porque a abelha, para ele, é um risco.
Agora existe também o contrário, aquele medo que é doentio. São chamadas de fobias, não é? Vem da palavra grega fobia, e o verbo phobein significa ter medo. Quando Jesus diz aqui para não ter medo, justamente é mephobu, não tenhais medo. Então existem as várias fobias que muitas vezes não se explicam. Elas estão dentro da alma da gente e a gente precisa fazer um trabalho, uma terapia para descobrir quais são as causas, quais as razões para a gente ficar liberto disso. Mas existe um medo que pode ser muito bom. A gente fala até do famoso temor de Deus. Sim, medo de Deus. Mas esse medo não é o medo doentio. É o medo de tirar de Deus aquele lugar que é justo e que é dele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente bota uma coisa no lugar de Deus, a gente tem que ter medo disso. Porque as coisas, quando tomam o lugar de Deus, elas roubam a nossa vida. Elas sufocam as nossas almas. O salmista vai dizer, e o livro dos Provérbios também, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Dar a Deus aquele lugar que é dele é um princípio de sabedoria. Na plena liberdade, para que o homem possa viver de forma sadia. Alguém pode fazer mal à nossa alma, com a palavra, com alguma coisa que diz, pode fazer mal ao nosso corpo, tirar até a nossa vida, mas Jesus diz, o nosso temor deve ser com aquele que realmente pode matar, destruir a nossa alma. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Mas aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, o que ele quer realmente é que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Jesus vem para nos dar a vida. E aí Jesus manda os seus discípulos olharem para uma cena que eles viam na feira, seguramente, não é? Os pardais que eram vendidos ali, todos assadinhos, não é? Aqueles espetinhos de pardais, aquele assim, vendia dois, compre dois e leve três. Não tem essas promoções que ficam fazendo nas feiras, nas lojas. Assim também era com esses pardais que eram vendidos assados ali pela feira. E Jesus disse, vocês valem muito mais do que os pardais que são comprados aí por alguma moeda. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Aqui o que está dito em língua grega, a gente poderia dizer assim, nenhum deles cai no chão sem que o Pai esteja junto. Na nossa queda, na nossa dificuldade, a gente nunca está sozinho. O Pai está sempre junto. Eis porque Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus como o Emanuel, Deus conosco. Eis porque no capítulo 28 ele vai dizer, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus, que agora manda os seus missionários, ele garante isso. O Pai está junto. Quando Jesus diz para os seus discípulos não terem medo, não é essa ausência de medo como uma pessoa que é estoica ou como uma pessoa que é da filosofia dos cínicos, que não tinham medo de coisa alguma. Não. O cristão pode ter medo. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, 37, que Jesus ficou angustiado, que Jesus ficou triste. Angústia e tristeza podem se visitar o coração da gente. O salmista vai nos dizer que Deus recolhe como num odre todas as nossas lágrimas. E olha o que é que Jesus diz. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, o Senhor hoje quer justamente nos dar essa efusão de coragem, de certeza de que Deus está ao nosso lado. Portanto, diz Jesus, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, vai dizer que Jesus é aquele que é fiel. Por isso, ele não pode se negar a si mesmo. Ele é o nosso advogado.
E quanto ao fato de nós não termos medo, de termos essa certeza de que Deus nos acompanha, tem uma mensagem belíssima na primeira leitura de hoje, encerrando o ciclo de José. A semana que vem nós já vamos começar a ouvir a leitura do livro do Êxodo. E a leitura de hoje fala da morte de Jacó. E os irmãos ficam cheios de medo. Ficam com medo que José se vingue porque ele foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravos. Então, eles, morrendo de medo, vão pensar: não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar o mal que nós fizemos. Quando a gente tem a consciência pesada, é um problema tão sério, né? E aí eles ficam com medo e vão conversar com José, mandando um recado dizendo assim: teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos de Deus de teu pai. E José, quando viu aquilo, ele começou a chorar. E os seus irmãos vieram, se prostraram diante de José, dizendo: somos teus servos. E ele respondeu: não tenhais medo. De novo a mesma palavra para nós. E diz: sou porventura Deus? Vós pensastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. Aquilo que eu falava de Jesus, né? Que eles aprendem de mim que sou manso e humilde de coração. Foi assim que José fez. José é uma figura, é uma imagem daquilo que é Jesus para cada uma e cada um de nós. José diz, não é, que ele não é nenhum Deus. Ele sabe qual é a sua condição e a condição humana. Mas o mais bonito é notar como José sabe fazer uma leitura positiva da sua vida. E viu que até o mal feito pelos seus irmãos, Deus soube se servir daquilo para fazer uma coisa muito mais bonita. Muitas vezes na vida da gente, quando o mal nos está acontecendo, a gente não sabe julgar, a gente não sabe interpretar bem. É preciso muitas vezes deixar passar o tempo para a gente entender a obra que Deus vai costurando, tecendo na nossa vida. Portanto, a cada momento da nossa vida é importante não ter medo, mas saber que tem uma mão de Deus que nos sustenta e vai tecendo o fio da nossa história. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você a bênção de Deus que acompanhe esse seu dia. A vocês que estão aqui nessa madrugada brasileira acompanhando essa transmissão, a Rose Santos, ao Padre Adivan Souza, Lilia Davi, Dinéa Flores, Everilda, que está aqui desde o primeiro momento, né, aí em Natal, a Dinéa, onde é que está Dinéa? Meu Deus, eu não me lembro. Lilia também, não, Padre Adivan aí pelo Paraná, Rose Souza na Bahia. Portanto, onde quer que vocês estejam, que essa bênção de Deus alcance a cada uma e cada um de vocês, e sobretudo a você que vai ver esse vídeo que agora está aqui salvo em uma dessas plataformas, aqui no nosso Instagram, seja no YouTube ou seja também aí no Facebook. Eu quero dar um abraço para a minha querida Nádia Peixoto, que eu vi hoje aqui de manhã cedo, quando eu vi Nádia seguindo o nosso perfil. Muito obrigado, Nádia. Um abraço para você, para o Hélio e para os filhos. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja diante de ti para te guiar. O Senhor esteja atrás de ti para te defender. O Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar. O Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Dinéa, verdade, Cruz das Almas, um abraço, Dinéa, e todos vocês por aí. Fiquem com Deus, não é quem vai dormir ainda, continua dormindo. Os que estão vendo já durante o dia, boa continuação.